Então, gente, hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui do capítulo 8 do livro Macroeconomia do Olivier Blanchard, Curva de Phillips, Taxa Natural de Desemprego e Inflação. A nossa disciplina, né? Macroeconomia, do primeiro semestre de 2020. É verdade, primeiro semestre de 2020. Vamos lá. Vou tentar correr um pouco para. Tem gente chegando aqui. E parar para as pessoas que chegam atrasadas para autorizar, né? Isso aí tem um problema. Então, nosso foco é a curva de Phillips, né? E o desdobramento, né? A partir do momento que ela foi elaborada. O que eu vou falar aqui, eu vou falar na frente também, tá? Mas a curva de Phillips ela foi construída pelo um economista, né, britânico, que elaborou um diagrama com dados do Reino Unido de 1861 até 1957 e constatou uma relação negativa entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial. É bom que fique registrado esse aspecto, né? Taxa de inflação salarial. O Phillips, ele era um economista que trabalhou, né, lá na London School of Economics, né, na LSE, lá de Londres. Lá é o espaço, por excelência, que foi se constituído a partir dos anos 30 como combate ao Keynes. Então, o Keynes estava mais lá em cima, lá em Cambridge, né, com toda aquela equipe de pessoas fantásticas, e lá embaixo, lá em Londres, e na London School of Economics, aquele povo lá tinha uma finalidade de guerrear, né, com as ideias do Keynes, né? Essa história aí é mais complicada e tudo, mas que não é o caso vir aqui. Estou só dizendo que o Phillips, né, era um economista que era professor da London School of Economics. Logo que ele elaborou esse diagrama, constatando a relação negativa, né, entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial, é, dois economistas muito famosos, muito mesmo famosos, né, o Paul Samuels e o Robert Solow, repetiram agora com dados para os Estados Unidos e abrangendo o período de 1900 até 1960 e confirmaram aquilo, né, que tinha sido mostrado pelo trabalho do Phillips. Em 1960 eles fizeram esse trabalho. Feito isso, né, a partir do surgimento, né, da curva de Phillips, você teve uma história mudando vários aspectos, tá dando com várias fases, e o uso, né, e a verificação da curva de Phillips ela foi bastante enfraquecida a partir da década de 1970. Então, vou colocar isso fala primeiro. Sai um pouquinho aqui, né, para dar atenção às pessoas que chegam atrasadas, que tem de autorizar, né? Não autoriza, a pessoa já faz uma festa. Então, o primeiro item aqui, né, desse capítulo, a curva de Phillips, taxa natural de desemprego, né, e inflação. O primeiro item do capítulo é inflação, inflação esperada e desemprego. Por que que já tem a expressão aí inflação esperada? Porque já é um desdobramento da história da curva de Phillips, tá vendo? Com a incorporação das expectativas, tá vendo?
na organização de estrutural, né, do conceito da curva de Phillips. Né? Por isso que já tem. Estou dizendo isso, né, quando ele faz essa primeira sessão, eu coloquei lá disponível para vocês, né, o capítulo, cortei separado para não ficar o livro todinho, cortei só o capítulo e coloquei aí disponível para vocês. Né? Então, começando na seção, né? Inflação, inflação esperada e desemprego. Aqui nós continuamos, né? Essa discussão da curva de Phillips. Ela está relacionada com o lado da oferta, né? Como se nós estivéssemos ali trabalhando, né? Do lado da oferta agregada, quando a gente viu o modelo de oferta agregada, demanda agregada, aqui nós estamos do lado da oferta agregada. Né? E só recapitulando, por causa disso, né, que o autor, né, o Blanchard, ele faz essa lembrança aqui. Tipo, atrasado. Ele recupera, está dando aquela abordagem lá, tendo sobre os determinantes do salário e os determinantes do preço. Então, só relembrando essas duas equações aí, que veio lá do mercado de trabalho, quando a gente viu, né, sobre o mercado de trabalho, que o salário nominal ele é determinado pelo preço esperado, né, o nível esperado de preço, pela taxa de desemprego e pela variável abrangente. Os preços, né, são determinados pelo salário nominal, tá? Multiplicado por um mais o markup, né? Um mais a mais. E aí ele vai desenvolvendo, deixando, né, os instrumentos adequados para trabalhar com a curva de Phillips, né, e a questão do desemprego. Não vou ir fazendo esses comentários, não, mas todas as modificações na equação que vão sendo feitas, tá vendo? É com o objetivo, porque aqui nós vamos trabalhar não com o preço, né, nível de preço, mas com a questão da inflação. Né? Ao longo do tempo, a gente vai saindo dessa questão dos preços em direção à inflação. Sem a hipótese, né, que nós trabalhamos no capítulo passado, né, de que o nível de preço real ele seja igual ao nível de preço esperados, né, aí pode ser substituído, né, na, na segunda equação, né, a determinação do salário. Então, lá em cima, o preço está igual ao salário nominal multiplicado por um mais a mais, aí fica o preço, né, é igual ao o nível de preço esperado, né, que é o W, né, que vem de dentro do W, multiplicado por um mais a, a margem, aí está esse símbolo aí, mas é a margem, né, que vem da equação mesmo de preço, né, multiplicado pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Aí nessa equação, né, que a gente viu lá no capítulo passado, né, você tem essa estrutura aí que eu tentei desenhar, e já falei para vocês por que eu estou deixando os slides muito poluídos, porque eu não tenho condições de ir escrevendo, né, no quadro virtual. Então, um aumento, aí a gente está verificando, né, os marcadores do preço. Né, o que acontece aí? Né? Um aumento do preço esperado, né, implica um aumento do salário nominal, que leva, né, consequentemente, as empresas a aumentarem seus preços. E as empresas aumentando seus preços, aumenta o nível geral de preço. Ou também você pode ter, né, que um aumento da taxa de desemprego, né, um aumento da taxa de desemprego, você tem uma queda no salário nominal. Tá? E o que implica, né, uma redução nos preços, né, pelas empresas e, o consequente, redução no nível geral de preço. Então, só para fazer as devidas, né, mostrar os devidos impactos de cada uma dessas variáveis, né,
na determinação do nível de preço. Repetir, né, a equação passada, né, e considerando. Ai, chegando gente aqui, né, que ótimo. Aqui é uma pessoa de outra disciplina, está chegando. Então, repetindo aí a equação da determinação do nível de preço, né, que é determinada, né, pelas variáveis aí de preço esperado mais o markup, mais taxa de desempregos e a variável abrangente, mais gente aqui. E considerando, né, que a, a função lá, né, da taxa de desemprego e a variável abrangente, né, ela é igual a um multiplicado, né, pelo um parâmetro multiplicado pelo U mais o Z. Esse parâmetro aí, multiplicando o U, está apenas mostrando, né, a força que a taxa de desemprego tem para mais ou para menos, né, no nível de preço. Representando quanto maior a taxa de desemprego, né, que é o U, menor o salário nominal, pela aquela razão mais intuitiva mesmo, né, que se você tem uma maior taxa de desemprego, significa que, como a gente viu lá no capítulo sobre o mercado de trabalho, os trabalhadores têm menos poder de barganha, etc., né? Isso faz com que você tenha uma tendência a reduzir, por esse, se considerar apenas esse aspecto, né, do poder de barganha, você tem, como consequência, um menor salário, nominal. E a quantidade, né, maior, né, uma quantidade maior da variável abrangente, né, mais elevado é o salário nominal. A variável abrangente aí são todos aqueles fatores institucionais como seguro-desemprego, salário mínimo, etc. Está dando aqui, são favoráveis aos trabalhadores, né? Quanto maior for o Z, a variável abrangente, né, maior seria o mais elevado seria o salário nominal. O parâmetro A, né, lá em cima, alfa, representa a força, né, o poder do efeito que a taxa de desemprego tem sobre o salário. Deixa eu ver. Vou lá no Meet para ter gente batendo na porta aqui. Tem gente batendo na porta, eu vou lá. Assim, substituindo a função por esta forma específica na equação anterior, né, resulta em de que o preço, repetindo lá de cima, né, é igual o nível de preço esperado multiplicado por um mais a margem, multiplicado dando por um, tá? Menos, né, o parâmetro aí, entendeu? Multiplicado pela taxa de desemprego, mais a variável abrangente, dando uma relação entre o nível de preço, o nível esperado de preços e a taxa de desemprego. Para que isso aí? Tá dando, só está faltando uma questão aí, tá dando que a gente está avançando, é tirar o nível de preços aí, porque o que vai nos interessar é a taxa de inflação e não o nível de preço. Quando a gente viu lá, né, na questão do mercado de trabalho, né, da mesma forma que eu esqueci de realçar no início, né, da minha fala aqui, que tão importante quanto a gente viu preliminarmente lá no capítulo sobre o mercado de trabalho, tão importante como a gente viu lá, vai ser aqui a taxa natural de desemprego. Tá? Então, só para aqui, tudo recuperando o que já foi visto nas duas apresentações passadas, sobre o mercado de trabalho e sobre o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Essa nova, né, fórmula aí de determinação dos preços, né, é, a partir dessa relação, obtém-se a relação entre a inflação esperada e taxa de desemprego, sendo, né, que ah, o,
eu não sei como é o nome dessa letra grega aí que representa a inflação. Né? Então, a gente está representando aí a inflação por essa letra e ela, com esse sobrescrito, né, esse ezinho sobrescrito, é a taxa de inflação esperada. Então, aí a gente teria, tá dando essa primeira fórmula, tá vendo? Como a gente está tratando da curva de Phillips, a gente já poderia ser um pouco apressado e dizer assim, a primeira é, expressão da curva de Phillips seria essa, né? Mas eu não quero, tá vendo, aqui fazer essa antecipação desse jeito, não, tá? Então, o que está mostrando aqui? Tá vendo? É essencialmente a substituição, tá? De preços por a inflação, que vai ficar mais detalhado para frente. Tá? Então, que a inflação é igual à inflação esperadas, mais a margem, é multiplicar mais a margem, o markup, mais a variável abrangente, menos a variável multiplicado pela taxa de desemprego. Né? É, aí, da mesma forma, tá vendo? Verifica que o mais aí está dizendo que o menos, né, sobre a taxa de desemprego, que é o aspecto um pouco crítico, importante aí para fazer a relação com a inflação, é que a taxa de desemprego tem uma relação, tá vendo, também negativa com a inflação, da mesma forma que a gente viu sobre lá na fórmula da determinação dos preços. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui que eu vou achar. Então, essa fórmula aí, ela tem dois desdobramentos, né? Em termos de descrição. Um aumento da inflação esperada, né? Leva a um aumento da inflação efetiva. Aumento da inflação esperada e efetiva. Eu vou ler da forma que está no livro, tá? Ver se eu consigo achar aqui. E que pode ser que alguém não vá achando aí. Ver se eu consigo achar aqui. Né? Um aumento da inflação esperada, né, leva a um aumento da inflação efetiva. Aí eu vou só fazer essa leitura aqui, tá vendo? Só como tipo de colocar detalhes, tá vendo? Detalhes, mas uns detalhes que têm importância aí para entender a lógica do que tá vendo, representa que um aumento da inflação esperada leva a um aumento da inflação efetiva. Para vermos, né, essa situação, tá vendo? A respeito de por que um aumento da inflação esperada aumenta a inflação efetiva, né? Um aumento do nível esperado de preços, né? Se a gente recuperar o que foi visto, tá vendo, nos capítulos anteriores, dizia praticamente a mesma coisa, né? Um aumento do nível esperado de preços leva a um aumento de igual magnitude no nível de preços efetivos. Se os fixadores de salários esperam um nível de preços mais elevado, eles fixam um salário nominal mais elevado, o que acarreta um aumento do nível de preço. Então, esse é o primeiro, né, vamos dizer assim, vamos dizer, entendimento dessa equação, tá vendo? De determinação da inflação. Vamos lá para frente, ela vai se modificar, e é interessante a gente ver aqui dessa forma um pouco original, essa primeira entendimento, né, a respeito, tá vendo, do que acontece dos, né, determinantes da inflação. Primeiro se referiu à taxa de inflação esperada. O segundo, né, dado a inflação esperada, tá, um aumento da margem ou um aumento dos fatores que afetam a determinação dos salários, né, um aumento de Z, leva a um aumento da inflação. Leva a um aumento da inflação. E aí é mais ou menos, tá vendo, a mesma lógica, né, do, sobre o aumento ou redução da inflação esperada, que tem um impacto positivo, né, ou negativo, mas na mesma direção sobre a inflação. Da mesma forma, tá, aumentando a margem ou a variável abrangente, tem um efeito positivo, tá vendo? Se reduzir, tem um efeito negativo na inflação.
E o último, né, é, aspecto, né, aspecto não, né, a última consequência, né, de explicação, tá vendo, da equação, é que, dada a inflação esperada, uma diminuição na taxa de desemprego leva a um aumento da taxa de inflação. A gente, tirando aqui, né, quando a gente estava lá no nível de preço, que a gente viu no início, também aqui do capítulo, né, que se você tiver uma diminuição da taxa de desemprego, tá vendo? Aí o, significa que vai ter um aumento dos salários, que a gente viu no início aqui da apresentação. Da mesma forma, tá dando, se você tiver um aumento, né, ou uma diminuição da taxa de desemprego, tá, você vai ter um aumento na inflação. E do sentido contrário, né, um aumento na taxa de desemprego, né, vai ter, tá dando uma, como, se você estiver tratando de preço, você vai ter uma redução do nível de preço. Se estiver tratando de inflação, você vai ter uma redução da taxa de inflação. Só para vocês verificarem aqui, né, que você tem um aspecto muito teórico, tá dando? De você poder ou não constatar isso na realidade, né, no mundo real. Tem eu estava vendo comentários, né, num livro de alguns autores, né, vamos dizer assim, mais ortodoxo do que o Blanchard. O Blanchard né, por sua própria função que ele ocupa, etc. Né? Mas tem alguns outros livros de macroeconomia que as pessoas são consideradas ainda mais rígidos do que ele. Né? Então, eu estava vendo o livro do Dorbush e os dois colegas dele, mostrando que essa teoria, né, da curva de Phillips, né, que tratando do lado da oferta, ela é cheia, está dando de nuances, justamente porque está dando muitas coisas, está dando, são difíceis de você ter uma verificação empírica, né, bastante explícita na realidade. Não estou falando da questão da relação desemprego e taxa de inflação salarial. Estou falando dessas relações, né, de mais específica, né, de taxa de desemprego, nível de preço, essas coisas assim, que ele vai dizer, tá vendo, que a teoria ainda não tem segurança completa, tá dando a respeito, tá dando de como orientar de uma forma bastante tranquila, né, os decisores, os formuladores de política econômica. Para seguir, né, com a discussão, né, da curva de Phillips, né, será conveniente usar índices temporais nas variáveis inflação, inflação esperada e taxa de desemprego. O que significa isso? Né? Porque no percurso, né, de desdobramento da curva de Phillips, né, que a gente já viu, né, por quem ela foi elaborada, né, quando vai ser introduzida, tá, na curva de Phillips a questão das expectativas, aí é necessário adotar, tá vendo, os aspectos temporais, né, temporais, né, porque aí as expectativas, né, por sua própria natureza, está relacionado com a questão do tempo. Né? Então, por isso que agora as questões, né, tanto na inflação e na taxa de desemprego, né, que são as duas principais variáveis que nós estamos vendo aqui, elas vão ter de incorporar os aspectos de tempo. Né? Importante, reescrevendo, né, a equação, né, que lá de trás, tá dando, então fica que a taxa de inflação de hoje, né, a taxa de inflação efetiva de hoje, né, ela é igual à taxa de inflação esperada, né, no tempo, né, T, mais a margem, mais a variável abrangente, menos, né, o parâmetro multiplicado pela taxa de desemprego, tá dando, também no tempo, porque a gente vai ver se em alguns momentos, né, a taxa de desemprego futura ou não, tá? Mas não com tanta intensidade do que a taxa de inflação. O, a taxa de inflação, né, com o subscrito em cima aí, tá vendo? É, ela vai ser substituída
na próxima equação. Tá? As variáveis, aí só descrevendo, que já falei para vocês, é chato, mas eu estou sempre repetindo, que a poluição, né, do slide fica por conta, e eu não uso, não sei usar, não é que eu não uso, não sei usar com tanta habilidade o quadro virtual, aí eu tenho de escrever tudo aqui logo com antecedência. As variáveis, inflação no tempo, né, atual, inflação esperada num tempo dado e taxa de desemprego, né, no tempo atual, refere respectivamente à inflação esperadas e desempregos no ano T. Note que não há índices temporais em M e Z, né, por considerar no caso, né, que essas duas variáveis elas se modificam muito lentamente. Né? Então, por causa disso, também elas não são consideradas como variações no tempo, com o subscrito, né, para colocar no tempo, porque, na realidade, não como neutro, né, mas como constantes, sem tanta influência, tá vendo? Na determinação da inflação. Voltando aqui, tá, diz o seguinte, a partir dessas informações, né, o primeiro descobertas lá do, do Phelps, né, do Phelps não, do Phillips, né, sobre a taxa de juros, ou sobre a curva de Phillips, aí você teve a primeira, né, a primeira equação da curva de Phillips, que mostrava claramente a relação inversa, tá vendo, entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial, né? Taxa de inflação salarial. E por que está colocada a expressão a primeira encarnação? Né? Porque nós estamos agora, está dando num item, né, no segunda sessão, chamado a curva de Phillips e suas mutações. As suas mutações. Essas, eu não quero fazer comentários aqui, né, para tirar o foco, né, da apresentação do capítulo, tá? Mas o entendimento dessas mutações da curva de Phillips, tá vendo? É um aspecto fundamental para entendermos por que que hoje, atualmente, tá vendo? Se dá mais importância à política monetária do que à política fiscal, tá? Porque essas mutações elas foram feitas, né, essencialmente por economistas do campo monetaristas e depois radicalizada, né, pelos novos clássicos. Né? Evidente que nos economistas keynesianos mais, né, fiéis, né, ao estilo lá do Keynes, eles não dão tão importância a essa questão da evolução da curva de Phillips, tá? Mas como tem esse item aqui, a curva de Phillips e suas mutações, essas mutações vieram essencialmente, né, construídas, né, trabalhadas por economistas do campo monetarista. Então, isso a gente vai ver para vocês verificarem até dizer assim, olha, por que que hoje está dando, se dá, está dando, por que que hoje, quando você pega um livro de macroeconomia, né, e tudo aquilo que a gente aprende nos distancia claramente, tá vendo, de qualquer tentativa de fazer uma política, né, que possa utilizar os instrumentos fiscais na mesma magnitude que se sugere a utilização dos fenômenos monetários. Isso é possível entender a partir da compreensão dessa evolução, tá, da curva de Phillips. E é interessante, né, porque tá, como no Brasil, também em outros locais, você tem atualmente uma taxa de desemprego muito grande, aí você diz assim, ó, você tem a pandemia, tudo mais. No caso do Brasil, você tem uma taxa de desemprego que está alta, né, já com 6 anos, tá, com 6 anos, então é um tempo muito grande, né, quase quem teve uma criança, né, há 6 anos, essa criança já está com 2 anos e meio indo para a escola, né? E você tem uma persistência, né, de altas taxas de desemprego. É evidente que
nós, né, como os economistas, que aqui estamos trabalhando com manuais, né, nós não somos muito interessados nessa questão de se adotar políticas para fazer alguma coisa, né, porque nós somos absolutamente doutrinados, né, pelos esses instrumentos, né, dos manuais. Se você pegar, né, estou falando do geral, né, conheço poucos, né, dos alunos que estão aqui. Eu estou falando das outras áreas que eu tenho mais contato, né, de essa questão de desempregos e do sofrimento dos trabalhadores, né. Mas se você pegar mesmo um infeliz, né, que anda o dia todinho com uma caixa daquela nas costas, né, ele odeia que se fale de política social, qualquer tipo, tá vendo? Porque o mundo hoje, né, dos manuais nos convence claramente, tá dando que não faz sentido, tá dando a gente defender, né, alguma política no sentido de atacar esses níveis de taxa de desemprego. Tá? Mas aí é outra coisa, né, porque é possível a gente entender isso só a partir de uma certa tranquilidade na compreensão, né, do que é ideologia. Fora disso, é muito difícil, né, você compreender, porque um miserável que anda o dia todinho com a caixa nas costas, ele tem raiva, odeia de política social. Tá? E aí, no caso, tá dando a primeira vez que o, o Phillips, né, detectou a curva, né, lá com dados para o Reino Unido, aí você tinha claramente, tá dando, a possibilidade de você fazer uma escolha, né, que eu vou falar logo em seguida. Né? Suponha que a inflação varie de um ano para o outro em torno de algo, né, com a inflação com esse traço aí em cima. Né? Aí tem uma certa descrição aí que eu coloquei só para quando vocês forem verificar no capítulo, lá, página 173. No caso de uma taxa de inflação esperada ser igual à taxa de inflação efetiva, né, no caso da taxa de inflação esperada, foi igual à taxa de variação da inflação, tá vendo? E a equação na, anterior, aí a gente tem, tá vendo? Essa seguinte formatação aí, tá vendo? Que a taxa, a taxa de inflação, tá vendo? Ela é igual à variação da taxa de inflação, presta atenção que eu estou falando, a variação da taxa de inflação mais o M mais o Z, tô dando menos a variável multiplicado pela taxa de desemprego. Então, aí foi substituído o quê? Tá vendo? Na primeira variável, foi substituído a taxa de inflação esperada, né, no ano T, então foi substituída pela variação da taxa de inflação. Por quê? Se considerar que a taxa de inflação esperada no ano T, se ela for igual, né, à variação da taxa de inflação, aí justifica-se, né, que você pode trocar é, a taxa de inflação esperadas pela variação da taxa de inflação. Nesse caso, observamos uma relação negativa entre desemprego e inflação, tá? Como a gente já tinha visto antes. Né? Quando o desemprego era elevado, a inflação era baixa, às vezes até mesmo negativa. Né? E a gente está lembrando a gente tá lembrando da curva de Phillips original. Né? Quando o desemprego era baixo, a inflação era positiva. Então, tudo isso aí estava naquele contexto, né? De 1958 com o Phillips e de 1960 com o Paul Samuels e o Solow. Né? Só repetindo aqui, tá vendo? A gente aqui que está na campo da economia, né? O Phillips é conhecido pelo nome curva de Phillips, tá? Mas esses dois economistas aí, tá dando falar no nome dele. E alguém falar que não conhece, nunca ouviu falar, tá vendo? Aí não cola. Vocês falem isso quando vocês estiverem escondidos dentro do quarto, tá vendo? Mas se vocês estiverem no meio, tá vendo? De alguma pessoa, tá vendo? Que tem um entendimento maior, um entendimento não, uma vivência maior no campo da economia, aí não cabe muito, né? Por vários motivos, o Samuels, tá vendo? É muito famoso e por vários motivos o solo também é famoso. Né?
eh, todos dois ganharam o Prêmio Nobel de Economia, tá vendo? Mas não é por isso que eles são famosos. Então, nós aí repetimos a original, a curva de Phillips original, a primeira encarnação dela. Não é isso que nós estamos atrás. Tá? Agora vamos para o que aconteceu no mundo real. Está dando ver, está dando em direção, está dando algumas mudanças que foram feitas, mudanças por força da realidade na curva de Phillips, né? Quando, né, foram publicados, né, os trabalhos sobre a curva de Phillips, em 58 pelo Phillips e em 1960 pelo Samuelson e o Solow, esses resultados sugeriram que os formuladores de política econômica estavam diante de um trade-off, uma escolha entre inflação e desemprego. E é interessante, tá vendo? A gente perceber isso aí é o seguinte, né? Como eu utilizei a expressão, tá dando dizer o seguinte, tá? É que hoje em dia, tá dando, você não encontra, tá dando nenhuma pessoa, tá dando que pega um manual de economia para estudar e acha que é possível fazer esse trade-off. Mas o que interessa para mim, eu não vou tratar disso aqui, tá? O que interessa para mim, tá dando, se vocês têm interesse, né, em perceber, tá, que a importância que esse trade-off, que o abandono desse trade-off, tá dando, teve para o desenho, tá dando, de uma nova mentalidade de política econômica, tá dando, nos últimos 40 anos. Isso é interessante, tá dando? E aí eu falei, tá dando, que ele é muito dentro do campo, né, de quem abandonou esse trade-off. E não estou dizendo, está dando se faz sentido ou não, né? Para os keynesianos originais, está dando, embora o Samuels era keynesiano, mas estou falando para outra linhagem de keynesianos, essa questão desse trade-off nunca teve tanta importância, não. Mas dentro, né, da economia dura, que no início, né, deu muita importância à questão desse trade-off, e quando foi abandonado, depois da década de 1970, é importante, estou dando que vocês grave isso e dizer o seguinte, o que isso significa dentro da economia dura, o abandono desse trade-off pelos formuladores de política econômica entre inflação e desemprego. Isso é muito crítico, né, central, para a gente entender por que se discute política econômica nos termos que é discutido hoje. A figura a seguir, né, que a gente vai mostrar lá na frente, né, apresenta as combinações das taxas de inflação e desemprego nos Estados Unidos, ano a ano, de 61 a 69. E depois vai ter outra figura, né, por volta, né, de 1970, que vai ter outra configuração. Tá? Então, só para mostrar que no início, né, na primeira curva que é mostrado, você tinha, de certa forma, uma aproximação, né, com a curva de Phillips original. Então, eu vou mostrar aqui, tá vendo? Que você tem, né, de 1948 até 1969, tá? Relativamente você tinha uma proximidade muito grande, tá vendo? Da curva de Phillips, tanto, né, do Phillips propriamente dita, como do Samuelson e do Solow, né? Uma relação é, inversa, né, entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação salarial. Vamos, é, esse gráfico aqui mostrando isso para esse período e o outro gráfico mostrando para outro período, tá dando, a evidência, tá dando, de convencimento, tá, de que a curva de Phillips, com essas características originais, tá, ela não deixou, tá dando, de ter importância e ela deixou de existir. Então, aqui você tem outro período, né, de 1970 para 2014, tá? Você não tem mais aquela linha, tá vendo? Onde a maioria dos pontos, tá vendo? Que relacionam inflação e inflação de salários e taxa de desemprego, né? Que elas mostrassem um comportamento, tá dando bastante tranquilo, um comportamento inverso entre taxa de desemprego e taxa de inflação, né?
taxa de inflação salarial. Isso aí, tá dando, é uma questão empírica, mas está dando que visualmente vai dizer o seguinte: então, tá dando, eu estou de acordo completamente aqui com os autores, né, que reformularam a curva de Phillips e reformularam o debate sobre a política econômica e passaram a sugerir, tá dando, o que os governos poderiam fazer a partir de então. Alguém tem alguma coisa para dizer aqui? Ou não? Então vamos aqui. Eu não, professor. Eu nem ouvi quem foi que falou, porque eu estou vendo só esse gráfico aqui. Eu, Hernísia. Opa, Ernisa, boa noite para você. Então vamos dar sequência aqui. O trade-off, né? Aparente e o desaparecimento. A figura anterior, mostrando a relação entre inflação, entre taxa de desemprego e inflação salarial a partir da década de 70, a partir dos anos 70, né, ela vai podendo, mostrar uma coisa diferente. Né? A figura anterior, né, mostra, né, a combinação da taxa de inflação e taxa de desemprego nos Estados Unidos para cada ano desde 1970, né, que a gente viu. Essa figura aqui, vou voltar aqui, tá? Ela mostra. E aí eu escrevi anterior e a seguir, tá vendo? Era para eu ter tirado a palavra a seguir aí. Não dá mais para tirar, mas deixa aí. Aí vamos dizer assim, por que a curva de Phillips original desapareceu? Agora, alguém quer falar? Só para essa água descer aqui? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Alguém quer falar, por favor? Por que a curva de Phillips original desapareceu? Poxa, é tão legal. Deixa eu ver quem é que está aqui. Alguém vai fa- fazer uma pergunta, não, assim, responder aí por que desapareceu a curva original? Deixa eu ver, só quem é que está aqui, por favor, tá? Já aparece aqui, não dá. Deixa eu ver aqui, tem a Ernísia, tem a Patrícia, tem o Vinícius, tem o Marcos Henrique, o Anderson, Luísa, Idelvan, Robson, João, Eliseu, Daiane, Felipe, Uri e Juan. O que eu sei, professor, é que essa análise ela é válida no curto prazo. Não, pode ir, que eu tô aqui conferindo quem é que está aqui, né? Pode seguir. Vou voltar lá na apresentação. E então é o seguinte, hum, alguém poderia responder, dizer assim, olha, o próprio gráfico que foi mostrado, né, já é uma maneira, né, de justificar e de explicar por que a curva de Phillips original desapareceu, porque deixou de ter aquela relação negativa entre a taxa de inflação e eh, a taxa de, a taxa de desemprego e a taxa de inflação salarial. Tá? Aí pode ir para outras discussões, tá dando, mas quem é um bom analista, né, e conhece muito bem o que aconteceu na década de 1980, na década de 1970, né, já dá para ter uma noção boa, tá dando, a respeito disso a partir do campo do que aconteceu no mundo real.
né, que se reflete lá no gráfico, né, que bagunçou tudo, aquela relação que foi detectada por um período longo, né, muito longo, tá, desde o início do século XX até a década de 1960. Né, é um período bastante longo. Depois disso, foi bagunçado. Por que os fixadores de salários mudaram o modo como formavam suas expectativas em relação à inflação? Será que é essa a resposta de que, se a gente sair do campo empírico, tá, a resposta pode ser essa, de que quando você tinha aquela situação, é, aumentou o desemprego, tá dando, aí os fixadores estão dando de salários, agora eu vou reduzir os preços, tá dando? ah, Reduziu a taxa de desemprego, né? Agora precisamos aumentar o salário. E a gente viu que a menina falou aí, parece que foi a Patrícia, né, a respeito de curto prazo e longo prazo, né, que quando a gente estava vendo lá o modelo de oferta agregada e demanda agregada, né, a gente via o seguinte, né, que está dando você determinado tipo de política econômica, está dando, às vezes tem um efeito no curto prazo e não tem no longo prazo, né? Mas vindo aqui para a questão dessa relação, né, de que a taxa de juros, a taxa de desemprego e inflação deixou, está dando de ser igual, né, quando ela foi descoberta no final da década de 50 e início dos anos 60. Aí você tem um aspecto aqui, tá vendo? Com a incorporação, tá? Incorporação das expectativas, tá? E, e essa incorporação das expectativas, tá vendo? É é um trabalho bastante engenhoso, né? No sentido de dizer, tá vendo? Qual é o papel do governo, como é que o governo pode e deve, né, se portar frente aos desafios que são postos, né? Junto com isso, tá dando da incorporação das expectativas, tá dando, vem que a gente vai ver mais lá para frente o conceito de taxa natural de desemprego, né? E mais lá na frente ainda, tá dando, volta nas expectativas com a radicalização né, dos novos clássicos. Tá? Então, é, o, se você for, né, nessa ideia aí, tá dentro de que, ah, se os formuladores de políticas públicas, né, assim, eles ah, formulador, adotavam alguma política, né? E os fixadores, né, de salários, eles achavam que aquilo ali ia ter algum impacto, né? Aí, mesmo que fosse ilusório, eles modificavam, tá vendo? As variáveis ali de aumentar ou diminuir o salário. Aí o que é que está dizendo aí, tá dando com a questão da formação de expectativas, tá dando? Já que eles começaram a errar, tá dando? Então agora tá dando se distanciou essa relação direta, tá dando bem comportada e inversa, direta não, inversa entre taxa de desemprego e nível de inflação salarial. Essa mudança veio, por sua vez, de uma mudança no comportamento da inflação, né? E a gente já viu lá atrás que tem uma palavra que é muito importante, tá dentro, que é a questão da palavra variação, que aí a gente vai falar lá na frente. Tá? O comportamento da inflação, tá dentro, principalmente pela ideia de que a inflação se tornou mais persistente do que nos anos anteriores ali, quando o Phillips e depois o Summers e o Soros fizeram os seus trabalhos. A inflação se tornou-se mais persistente. Esse vai ser o grande argumento, né, dos autores que vão trabalhar essa remodelação da curva de Phillips, né, para dizer que não é mais possível você fazer esse trade-off entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial. Se a inflação é persistente, né, o aumento aumentou a probabilidade de que a inflação alta de um ano ser seguida por uma inflação alta do ano seguinte. Então, se ela se tornou mais persistente do que nos anos anteriores, ela diz o seguinte: se a inflação do ano passado, né, teve um determinado nível, significa que ela vai se repetir agora no ano atual e que, por conseguinte, já que ela está sendo persistente, ela vai se repetir lá para frente.
E essa dinâmica de persistência um pouco acaba com a ideia de que seria possível você fazer alguma coisa, tá vendo? Para um pouco seguir da, é, a escolha entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Já que ela é persistente, tá vendo? Você não tem como escolher uma inflação menor com desemprego maior ou uma inflação maior e um desemprego menor, já que ela se tornou-se bastante persistente e, à medida que incorpora as expectativas, né, cada vez mais ela vai se consolidando para frente. As pessoas, ao formar suas expectativas, começaram a levar em conta a persistência da inflação, implicando em quê? Né? Que a mudança na formação de expectativas levasse a modificar a natureza da relação entre desemprego e inflação. Né? Então, dentro, né, da questão da reformulação da, da curva de Phillips, essa é a explicação que foi dada, que ela vai ser utilizada, né, aí pelo Friedman e pelo Phelps, né, para desenhar o novo modo operante, né, de como deveriam ser as políticas. Entendendo o argumento, né, de que a persistência da inflação acaba com a possibilidade do trade-offs, né, já que os indivíduos vão considerar a persistência, né, da inflação, supondo que as expectativas de inflação sejam formadas, supondo que as expectativas de inflação sejam formadas de acordo com. Tá? Então, já que eu estou colocando essas equações aí, tá vendo? Eu já falei várias vezes essas símbolos, tá dando lá fora. Aí eu vou pedir, tá dando para alguém aí, ver se você já consegue lembrar o que significa cada um deles aí, tá? Então, essa equação aí, esse primeiro símbolo aí, antes de igual, quer dizer o quê? Tá dito embaixo. Então, se você tem, tá dando um processo persistente de inflação, né? E supondo que as expectativas de inflação sejam formadas de acordo com, né? Que a expectativa da inflação no tempo t era igual a 1, tá vendo? Menos essa letra grega, né? Multiplicado pela variação da inflação, mais, né? Essa letra grega multiplicado pela inflação do tempo anterior. Então, uh, primeiro, né? Foi constatado que é uma persistência da inflação. E se há uma persistência da inflação, os indivíduos passaram, tá dando, a considerar as expectativas, a inflação, tá dando, futura, a inflação esperada. E como é que obtido, né? Como é que os indivíduos, tá dando, têm uma percepção a respeito do que define, né, a inflação futura, tá? Ele é dado pelo a variação da inflação, né? Multiplicado tá vendo? Menos tá vendo? O parâmetro aí da letra grega, né? Mais o parâmetro multiplicado pela inflação anterior. Então, você tem duas coisas, né, como referência para a expectativa de inflação. Como vem se mantendo a taxa de variação da inflação, variação, mais, né, a variação, ou mais a variação não, mais a inflação do período anterior. Né? Isso aí, né, vai constituir, né, o que seria, né, a magnitude, tá dando, da inflação esperada, né, a partir das expectativas dos agentes econômicos. Né? Então, a inflação esperada deste ano depende, em parte, de um valor constante, né, com peso, né, 1,
menos essa letra, é, a letra grega aí. Quanto maior, tá dando for a letra grega aí, tá dando, mais a inflação do ano anterior levará os trabalhadores em relação aos salários e as empresas em relação aos preços a rever suas expectativas sobre a inflação para esse ano, né? Uma maior taxa de inflação esperada. Se por acaso, né, esse parâmetro aí for zero, tá, aí será muito baixa, né, as expectativas da inflação de um valor para a inflação esperada. Então você vai ter essencialmente, né, a determinação, né, da inflação esperada pelo número que for dado para esse parâmetro aí da letra grega. Em 1970, com o aumento, né, do parâmetro, porque teve uma disparada na inflação, né? Só recuperando aí, está dando, dizendo de uma forma geral, você teve uma crise, né, mundial, né, na década, isso explicado por vários motivos, né, mas o que as pessoas lembram de forma mais imediata foi a crise do petróleo, né, mas de toda forma, tá dando, você teve outros fatores que também estão relacionados com o entendimento da crise dos anos 70, né? Isso aí fez com que a economia mundial, mas especificamente a economia dos Estados Unidos, iniciasse um processo de elevação da taxa de inflação. E, ao mesmo tempo, também, tá, elevadas taxas de desemprego, que passou a ser chamado, né, de uma situação de estagflação. Então, em 1970, né, com o aumento, né, da letra grega aí, ao longo do tempo, tá, ah, e aí eu vou ler esses dois pontos, né, do que foi que aconteceu, né? Mas aí só coloquei a equação aí do lado, né, mostrando o que determina a, a inflação esperada, né? Enquanto a inflação se mantinha não persistente, era razoável que trabalhadores e empresas ignorassem a inflação passada e admitisse um valor constante para a inflação, expectativas próximas de a inflação futura, né, fosse muito igual, né, à variação da taxa de inflação, né, onde, né, o parâmetro aí fosse próximo de zero. Mas, à medida que a inflação se tornava mais persistente, trabalhadores e empresas começaram a mudar o modo de formar expectativas. Se a inflação, né, fora alta no ano anterior, provavelmente também seria alta no ano seguinte, né? Aí colocando só a questão da página, né, para vocês, quando verificado lá, que está explicando, né, em detalhe, né, essa situação, né? Mas se você voltar lá para a equação, né, que está em cima da tela, né, se as expectativas, assim, à medida que a inflação se tornava mais persistente, trabalhadores e empresas começaram a mudar o modo de formar expectativas, né? Se a inflação for alta, né, no ano anterior, provavelmente seria alto no ano seguinte. Consequentemente, né, esse valor dessa letra grega não seria zero, tá? Então, ela vai ter um impacto, né, tanto, né, no, na influência, né, que a inflação anterior tem, como na influência que a variação da taxa de inflação tem na determinação das expectativas, já que os agentes econômicos, né, passaram a considerar, passaram a entender, né, que a inflação se tornou persistente a partir de um determinado momento, é, se distanciando, né, da curva de Phillips original, quando você tinha, né, uma relação negativa entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial. Voltando, né, para as implicações de valores diferentes, né,
do parâmetro, né, da letra grega sobre a relação entre inflação e desemprego. E aí, agora você tem, né, a taxa de inflação, né, atual, né, no tempo T, ela é igual, isso que está sob essa chave, né, essa chave aí na horizontal, tá, é a taxa, né, de inflação esperada, né, que está aqui atrás, tá bom? Então, a inflação, né, no tempo T, é igual à taxa de inflação esperada, mais a margem, mais a variável abrangente, menos a taxa de desemprego multiplicado por um parâmetro qualquer, tá dando? E aí está mostrando, está dando esse parâmetro qualquer, vai mostrar a força, né, que a taxa de desemprego ela atua negativamente, né, sobre a inflação. Mas o valor desse parâmetro vai mostrar o quanto, né, a taxa de desemprego está dando influencia, né, no valor da taxa de inflação. A gente viu, a gente viu lá atrás, né, que mecanicamente, né, taxa de desemprego maior reduz a taxa de inflação, taxa de desemprego menor aumenta a taxa de inflação, né? E isso a gente viu que um pouco foi desconcertados, né, pela realidade. Quando, né, o parâmetro aí, né, T é igual a zero, né, que ele está dentro da equação da taxa de inflação esperadas, observamos a curva de Phillips original, né, já aqui, está dando, as expectativas, está dando, vai ter pouca influência, está dando, já que os agentes econômicos não estão constatando inflação persistente, consequentemente, eles tá dando, não vão incorporar nas suas decisões, tá dando, expectativas muito fortes sobre a inflação futura, né? A inflação esperada. Então, se for zero, você está dentro da lógica, né, da curva de Phillips original, né? Que vai mostrar a relação entre taxa de inflação e taxa de desemprego. E aí, está dando dentro do que vai mostrar aqui a taxa de inflação, né? Já que você não está considerando a taxa de inflação esperada, né, para o futuro, a taxa de inflação de hoje, está dando, ela é igual à variação da taxa de inflação mais a margem, mais a variável abrangente, menos a taxa de desempregos, multiplicado pelo um determinado valor que vai mostrar se a taxa de desemprego está sendo potente ou não para influenciar a taxa de inflação. Quando a variável, né? A variável não, o parâmetro é positivo, né? Aí sim, né? A taxa de inflação depende não só da taxa de desemprego, mas também da taxa de inflação do ano anterior, porque os agentes econômicos, né, dizem, ó, se agora nós estamos constatando, né, que você tem uma persistência na taxa de inflação, tá vendo? Do ano anterior para o ano atual, consequentemente para a inflação esperada, esse parâmetro, ele sendo positivo, né, significa que, além da taxa de desemprego, né, que é muito importante na determinação da taxa de desemprego, você vem agora com a inflação esperada, que vai se tornar crítico na determinação da inflação. Tá? Então, aí você tem taxa de inflação é igual, né? Aí você está entre colchete aí, né? Tanto, se você olhar lá para cima, né? O, a variável, né, da taxa de inflação esperadas, mais o M mais Z, mais, tá dando a letra grega aí que multiplica, né, a taxa de inflação do ano anterior, né, que faz parte, né, da equação da taxa de inflação esperada menos, né, a taxa de desemprego multiplicada pelo parâmetro que diz, sei lá, forte ou não na determinação da taxa de inflação. Quando a gente viu, né, quando ele é zero, não tem importância, não. Os agentes não levam em consideração
as expectativas. Quando ele é positivo, usa agente levo, tá? E quando é igual a 1, tá dando, a relação torna-se, tá dando, né? Eu só dizer assim, eu só coloquei entre parênteses aí, ficou lá na frente é o seguinte, quando o valor é igual a 1, né? A inflação, a relação que determina a taxa de inflação se torna a seguinte, né? Como eu vou voltar aqui, em ele sendo 1, tá dando, e aqui 1 menos 1 vai dar 0, tá dando, então vai tirar, ele vai ser anulado, né, e vai sobrar só as outras variáveis, né? Então, é igual, então, a taxa de inflação é igual, né, à taxa de inflação do ano anterior, passando a taxa de inflação anterior para o lado esquerdo, né, então fica menos, taxa de inflação menos a taxa de inflação do ano anterior é igual à margem, mais a variável abrangente, menos a taxa de desemprego multiplicado pela a variável não, é o parâmetro que diz, tá dando se a taxa de desemprego é. Portanto, quando é igual a 1, a taxa de desemprego afeta não a taxa de inflação, mas a variação da taxa de inflação. E por que isso é importante? Né? Tirar a questão da taxa de inflação para a variação da taxa de inflação, porque você está se referindo agora com a questão, né, das expectativas, e vocês vão verificar mais na frente dessa questão da variação. Tá? A questão da variação, quando a gente está dando fazer, está dando a parte final das modificações das Phillips, quando a taxa de desemprego, a taxa natural de desemprego foi incluído, está dando dentro, está dando da equação da curva de Phillips. Então, o que foi você tem três situações. Primeiro, quando é igual a 0, a, a inflação é determinada basicamente pela taxa de desemprego. Significa que, significa que as outras variáveis têm pouco relevância e fica muito semelhante à taxa de juros, a curva de Phillips original. Quando o parâmetro é positivo, o que é que vai acontecer? Além da taxa de desemprego, tá dando, vai ser considerado a taxa de inflação esperada. E quando tá dando, o parâmetro é igual a 0, tá dando, é igual a 1, tá dando, você tá dando, vai ter a situação, né, de que a taxa de desemprego afeta não a taxa de inflação, mas a variação da taxa de inflação. Aí eu estou só dizendo o seguinte, lembre dessa palavra variação, porque ela é central para quando a gente chegar no principal conceito, né, da macroeconomia atual, que é a taxa natural de desemprego. O desemprego elevado leva a uma inflação decrescente, né, à medida que você vai considerar que esses ajustes se dão ao longo do tempo. Tá? O desemprego baixo leva a uma inflação crescente. A figura a seguir, tá dando, mostra uma inflação claramente negativa entre a variação da taxa de inflação e a taxa de desemprego. Mostra uma relação, né, claramente negativa entre a variação da taxa de desemprego e a variação da taxa de inflação e a taxa de desemprego. Então, o que está importando aqui é a taxa, é a variação da taxa de inflação, e não a taxa de inflação propriamente dita. Então, o que é que você tem aqui? Está vendo? A variação da inflação versus o desemprego dos Estados Unidos, tá vendo? E que vai mostrar que dessa relação, né? Que você tem uma relação entre a taxa de desemprego, tá? E a variação da inflação, e não a taxa de inflação. Por que isso? Né? Porque agora você está considerando, está dando a taxa de inflação do ano anterior, a taxa de inflação passada, e tá dando também, tá dando as próprias expectativas, tá dando da inflação. Tá?
A curva de Phillips modificada ou curva de Phillips aumentada pelas expectativas ou curva de Phillips aceleracionista. Aceleracionista, tá? Quando, né, vai mostrar que você tem uma persistência na taxa de inflação, tá? Você vai ter, uma determinada situação, tá vendo? Uma baixa uma baixa na taxa de desemprego, né, vai fazer com que você tenha uma aceleração no processo de inflação. Uma taxa de desemprego elevada, né, teria, né, uma, um declínio, tá vendo? Uma desaceleração na variação da taxa de inflação. Só interessante para lembrar, a questão que substitui taxa de inflação, tá vendo? Pela variação da taxa de inflação. A curva, né, de Phillips original implicava que não existia taxa natural de desemprego, porque, como a gente viu, tá dando, eu vou ler aqui na sequência, né, do meu slide poluído, como a gente viu, tá dando, ainda não tinha sido desenvolvido pelo Friedman o conceito de taxa natural de desemprego, mas também não fazia sentido ali para aqueles keynesianos, mesmo que fosse meio ortodoxo, é, ali chegando no governo, né, do John Kennedy, etc., no meados dos anos 60, tá vendo? Eles não faziam muito sentido se já existisse esse conceito de taxa natural de desemprego, porque eles estavam loucos ali, tá vendo? Para adotar alguma política, né, para aquecer a economia dos Estados Unidos. Então, a economia dos Estados, as políticas, né, que eram adotadas no início dos anos 60, tá, ainda eram perfeitamente, né, adequadas de acordo com a curva de Phillips original, porque era possível fazer o trade-off entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial. Friedman e Phelps, né, argumentaram, aí vieram, né, os dois, né, autores que vieram modificar a curva de Phillips, né, pelo argumento da inflação persistente. Né? Milton Friedman e o Edmund Phelps argumentaram que, se o governo tentasse sustentar o desemprego mais baixo, aceitando uma inflação mais alta, o trade-off acabaria por desaparecer. Tá? Por quê? Porque essa tentativa, né, de sustentar um desemprego mais baixo, né, iria levar, tá dando, uma taxa de inflação permanente, permanentemente crescente, e iria, tá dando, desarranjar completamente, né, a situação econômica do país. Aí ele vai dizer, se isso acontecesse, tá dando, se não era mais possível, né, o governo fazer isso, né, porque seria muito custoso, então o trade-off acabaria por desaparecer, porque quanto mais o governo é, tentasse modelar não, né, tentasse moldar um tipo adequado, tá vendo, de menos desempregos com mais inflação, mas essa mais inflação iria, tá vendo, para patamares insustentáveis, né? A taxa de desemprego não poderia ser sustentado abaixo de determinado nível, o nível que eles chamaram de taxa natural de desemprego. E aí está outra explicação que serve para absolutamente tudo. Né? Então foi dito lá atrás o seguinte: por que por que a curva de Phillips desapareceu? Aí foi dito, tá, por causa da constatação de persistência da taxa de inflação, que obrigou os agentes econômicos, principalmente os fixadores de preços, salários e preços das empresas, a incorporarem as expectativas. Aqui você tem uma situação, é dizer o seguinte: aqui você não está explicando por que a taxa de original, ou por que a curva original de Phillips ela foi embora. Aqui você está dizendo o seguinte: porque os governos não podem fazer o trade-off dentro da curva de Phillips original. Por quê? Porque foi descoberto um negócio chamado de taxa natural de desemprego. Taxa natural de desemprego. E como eu disse, né, no início da nossa aula, tá vendo, que é o seguinte, né, que já é difícil, né, hoje em dia, tá vendo, quando a gente
nós somos economistas orientados por manuais, né? Já é difícil, devido ao nosso ambiente, né, de jornais que nós lemos todo dia e os manuais que nós seguimos, você dizer que é pertinente o governo fazer alguma coisa para combater altas taxas de desemprego como essas que nós temos agora, né, próximo de 14%, com 14,12 milhões de desempregados, mais quase 14, está dando que estão fora do trabalho, mas não estão dentro das estatísticas de desemprego, né? Então, você, só que não está trabalhando, você tem 20 e poucos milhões de pessoas que não estão trabalhando. Mesmo assim, está dando, para quem nós que somos da economia, está dando, vamos já chegar pela funcionalidade da taxa natural de desemprego, mas nós que somos da economia, né, nós somos absolutamente convencidos de que não se deve fazer nada, porque o que o governo vai fazer é absolutamente inútil, tá? Porque ele vai ser anulado, tá dando, no longo prazo. Além de ter a questão, né, que eu falei também, tá dando, que não sou economista, né, mas eu que moro na periferia, e tenho muito contato com pessoas bastante simples, né, não pessoas que estudam, né, em universidade, tudo, mas com bastante simples, tá vendo que todo mundo, tá vendo, é absolutamente é, direcionado, né, a ter um comportamento de ódio a qualquer política social, né? Então, os desempregados não, que hoje acho que são empregados, né, por andar com a caixa nas costas, né, entregando, tá dando, todas essas pessoas que eu conheço aqui, que são meus vizinhos, né, eles odeiam política, falar em políticas sociais, qualquer tipo de políticas sociais, eles odeiam, tá dando, na carne, né? Porque, e aí eu falei, a gente não vai entender isso pela questão da taxa natural de desemprego, vai entender pela questão da ideologia. Mas está dando a ideologia, mais isso aqui para o economista, nós nunca vamos defender política de combate ao desemprego, né? Nesse sentido. Então vamos ver o papel, né, da taxa natural de desemprego, né, que agora foi colocado, que vai dizer o seguinte, né, já foi mostrado, né, por que a curva original, a curva de Phillips original, né, ela se destrambelhou ao longo do tempo, devido à questão da persistência da inflação, etc, etc. Tá vendo? Agora, está dizendo o seguinte, e agora vem a explicação, né, de por que você não pode mais pensar em trade-off, a partir de um determinado momento, entre taxa e taxa de inflação salarial, né? Porque existe algo chamado taxa natural de desemprego. Vamos ver, né, como é que isso funciona? Os eventos provaram que eles estavam certos, né? Esses economistas, o Friedman e Phelps. Né? Estou tirando o que está escrito aí, né, do livro aqui do Blanchard, né, do capítulo 8. E o trade-off entre taxa de desemprego e a taxa de inflação desapareceu. Em desaparecendo, né, significa que os governos não vão poder fazer nada devido à taxa natural de desemprego. Né? A história da curva de Phillips está intimamente relacionada com a descoberta do conceito de taxa natural de desemprego, né? Que a gente viu, né, desde o capítulo sobre mercado de trabalho, viu também quando fez a abordagem sobre o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Né? A curva de Phillips original implicava que não existia algo como uma taxa natural de desemprego. Os formuladores de políticas econômicas poderiam escolher por mais baixa com uma taxa de inflação mais alta. Poderia escolher uma taxa de desemprego mais baixa com uma taxa de inflação salarial mais alta, e vice-versa. Os trabalhos dos monetaristas, Milton Friedman e Edmund Phelps, questionaram a existência do trade-off a partir do argumento de que só seria... Aí não saiu aí embaixo, né? Não saiu aí embaixo. Questionaram a existência, né, do trade-off a partir do argumento de que só seria possível se os fixadores de salários
subestimasse sistematicamente a inflação, sendo pouco provável que errasse para sempre. Então, ele ainda diz assim, né? Se por acaso os fixadores de salários, né, nessa relação taxa de desemprego, inflação, negativamente, se em determinado momento os fixadores de salários seguissem essa lógica, né, mas é raro, então no futuro eles iam consertando essa questão e iam incorporando adequadamente as expectativas, anulando o trade-off que existe entre taxa de desemprego e taxa de inflação salarial. Friedman e Phelps argumentaram que, se o governo tentasse sustentar o desemprego mais baixo, aceitando uma inflação mais alta, o trade-off acabaria por desaparecer. A taxa de desemprego não poderia ser sustentada abaixo de determinado nível. Esse nível, né, é chamado de taxa natural de desemprego. A curva de Friedman, né, continuando aqui, a partir dos anos 70, né, com a crise, aí só verificar o que aconteceu, a taxa natural de desemprego, aí ele faz essa definição que já vem um pouco lá do capítulo sobre o mercado de trabalho, aí eu repeti, né, duas vezes, tá dando, para ficar bem explícito, tá dando, do que significa a taxa natural de desemprego, porque quando a gente passar para outra tela, fica bastante claro isso aí, né? A taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego em que o nível de preço efetivo é igual ao nível esperado de preço. A gente tinha visto, né, eu falava várias vezes, tá, lá atrás, tá, de forma diferente, né, dizendo o seguinte: a taxa natural de desemprego é aquela taxa no qual tá dando a taxa de desemprego da economia fica flutuando, que é. Tá? Aqui é outra maneira de dizer. Também foi dito lá atrás, está dando que a taxa natural de desemprego é aquela taxa onde o nível de preço é igual, a fixação do nível de preço é igual à fixação do nível salarial. E aqui nós temos mais duas definições, né, diz o seguinte: a taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego em que o nível de preço efetivo é igual ao nível esperado de preço. Dito de modo análogo, a taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego em que a taxa de inflação efetiva é igual à taxa de inflação esperada, representando a taxa natural de desemprego, né, pelo U com o subscrito N, né? O U de desemprego em inglês e o N de natural. Então vamos aqui, tá dando, impondo, né, a condição de que a inflação efetiva e a inflação esperada sejam iguais, né? Aí você teria, né, do lado esquerdo, né, que seria a variação da inflação, né, seria zero, né? Então você teria, tá vendo, do, do jeito que você tem a inflação original aqui, vou ver se passa aqui, você teria aqui essa inflação aqui, essa equação aqui, tá? Você passa essa variável aqui para o lado esquerdo, fica inflação no tempo t menos inflação esperada no tempo t é igual, né? Aí o n mais e menos a taxa de desemprego, né, multiplicado pelo parâmetro. Considerando que a taxa de inflação efetiva e a taxa de inflação esperada seja zero, você ficaria só, tá dando, com o M mais o Z, que é considerado constante, e o grande, né, o peso maior, recairia na taxa natural de desemprego. Né? Resolvendo para a taxa natural de desemprego, tá, aí não dá para colocar, mas tem um apêndice, né, no final do capítulo, tá, que está desenvolvido todas as manipulações, né, as modificações da equação. Então, resolvendo para a taxa natural de desemprego, a taxa de desemprego é igual a margem mais Z dividido pelo o parâmetro que vai dizer se a taxa natural de desemprego é forte ou baixa. Né? Quanto maior a margem, ou quanto maiores os fatores que afetam os fixadores de salários, como seguro-desemprego, salário mínimo, etc., tudo que é favorável ao salário, quanto maior a margem ou quanto maior os fixadores de salário, mais alta será a taxa natural de desemprego.
natural de desemprego. Considerando que essa taxa natural de desemprego, né, pelo que eu já disse, é ela que vai dar toda a explicação de que não adianta fazer nada, né? E aí a gente vai ver aqui o porquê. Só repetir lá, né, que considerando que a taxa efetiva e a taxa esperada de inflação sendo zero, tá vendo? Você agora reescrevendo a equação como, né, a, a taxa, né, de inflação no tempo t menos a taxa esperada de inflação é igual ao parâmetro, né, multiplicado, né, pela taxa de desemprego no tempo t, menos, o M mais Z, que esse M mais Z aqui dividido pelo A é a taxa natural de desemprego, né, que a gente trouxe, que a gente viu na equação anterior. Tá? O último variável lá da equação, tá, é a taxa natural de desemprego, né? Entre parênteses, a taxa de desemprego do tempo T menos a taxa natural de desemprego. Aí você tem, né, a taxa, só repetindo, né, inflação, a taxa de inflação no tempo T menos a taxa de inflação esperada é igual, tá, ao parâmetro multiplicados pela taxa de desemprego no tempo T menos a taxa natural de desemprego. E é interessante que essa fórmula aí, tá dando, vai sempre mostrar, tá dando que tudo que acontece na economia sobre taxa de inflação, taxa de desemprego, vai fazer com que a economia volte para o nível de taxa de desemprego natural, taxa natural de desemprego. Reescrevendo a equação, né, trocando a taxa natural de desemprego, né, que é o último elemento, né, da equação lá, e eu repeti aqui dentro do vermelho, né, então aqui o que está aqui, né, é a mesma variável que está aqui representando a taxa natural de desemprego, né, que a gente trouxe da equação anterior. Então, reescrevendo, né, a equação trocando pela taxa natural de desemprego, tá? Você tem taxa de inflação atual, né, no tempo t, menos taxa de inflação esperada é igual ao parâmetro, menos taxa de inflação no tempo t, menos taxa de natural de desemprego, que é igual, né, esse mesmo valor aqui, valor não, essas mesmas variáveis aqui, que nós substituímos apenas pela taxa natural de desemprego. E aí, se a pessoa, quando eu passar alguns exercícios, você colocar os números aí, qualquer, qualquer número, né, com taxa de desemprego acima da taxa natural, vai fazer com que, tá vendo? Pelo efeito que tem na taxa de inflação, vai fazer com que a taxa de desemprego baixe para próximo da natural. Uma taxa de desemprego muito baixa, tá vendo? Abaixo da taxa natural, tá vendo? Pelo efeito que a taxa de desemprego tem na inflação, vai fazer com que a taxa de desemprego ela volte para próximo da taxa de desemprego natural. Se a taxa de inflação esperada puder ser aproximada pela taxa de inflação do ano anterior, né, a equação finalmente se torna, né, que a taxa está aqui escrito do outro lado. Aqui eu não escrevi, viu? Eu não coloquei, eu repetia de cima. Se a taxa de inflação esperada, tá, ela pudesse aproximar pela taxa de inflação do ano anterior, tá, a equação finalmente se torna, tá, a taxa do, do ano anterior menos a taxa de inflação menos a taxa de inflação do ano anterior é igual a variável, tá, multiplicado pela taxa de desemprego menos a taxa natural de desemprego. Mas aí, o que ele está dizendo aí que se essa taxa de inflação esperada, né, ela for próximo da taxa da inflação do ano anterior, né, significa que, tá vendo, você substituindo, né, pode substituir, né, aqui a taxa de inflação esperada aqui
pela taxa de inflação, tá vendo? Do ano anterior, tá? Considerando que se elas forem muito próximas, tá? Só o que está colocando é nesse ponto aqui. Caso, tá dando, ela não fosse, né, não considerasse que ela fosse muito disparada, o que serviria, né, essa equação aqui do meio. Mas se você tiver uma situação na qual a taxa de inflação esperada, né, ela for muito próxima, né, à taxa de inflação do ano anterior, aí pode substituir a taxa de inflação esperada da equação aqui de cima pela taxa de inflação do ano anterior, né, aqui embaixo. Se a taxa de inflação esperada, né, pudesse, aqui eu estou só repetindo, né, o que está colocado, que é a substituição da taxa de inflação esperada pela taxa de inflação do ano anterior, aí essa, né, equação tem duas implicações que a gente está chegando aqui, qual é o sentido, né, da taxa natural de inflação dentro da curva de Phillips. Primeiro, ela proporciona outra maneira de pensar a curva de Phillips, que anteriormente você tinha uma relação quase direta, onde tinha um peso muito grande a taxa de desemprego sobre a inflação, né? Agora você tem uma relação entre a taxa de desemprego efetiva, a taxa natural de desemprego e a variação da taxa de inflação, a variação da taxa de inflação. Então, se você pegar aqui vamos dizer assim, se você pegar na equação em cima, né, em outras palavras, a taxa de inflação no tempo t menos a taxa de inflação no tempo anterior, você está captando, né, a variação da taxa de inflação. Então, nessa nova situação, você está relacionando agora na curva de Phillips, está dando três grandes variáveis, né? A taxa de desemprego, né, efetivo, tá vendo? A taxa natural de desemprego e a variação da taxa de inflação. A variação, né, da taxa de inflação depende da diferença entre a taxa de desemprego efetivo e a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego, né? Quanto a taxa efetiva é maior do que a taxa natural, a taxa de inflação diminui. Quando a taxa efetiva é menor do que a taxa natural, a taxa de inflação aumenta. Então, lá atrás, né, a gente tinha, tá vendo, quando não estava preocupado aqui com a taxa de variação, você tinha a mesma relação, tá? Mas, tá vendo aqui, a gente está fazendo a entendendo, né, o impacto sobre a variação, né? Considerando aqui que o mais importante é a taxa, né, a, determinante é a taxa de desemprego. E do lado esquerdo, tá vendo, já que você está captando a variação, tá, da taxa de inflação, então a taxa de desemprego a taxa de variação da inflação vai depender essencialmente da taxa de desemprego. E aqui, né, você tem, tá vendo no final, a situação, tá vendo, de se a taxa de inflação esperada pudesse ser aqui eu estou repetindo novamente, tá vendo? Mas agora eu estou colocando o segundo aspecto, né? Aqui eu me referi ao primeiro, né? Onde a taxa de variação da inflação ela vai depender essencialmente da taxa de desemprego, e aqui eu vou me referir ao seguinte, né? Que essa nova forma de determinar, tá, a variação da taxa de inflação, tá dando, ela proporciona uma nova maneira de ver a curva de Phillips, ela proporciona ainda outra maneira de pensar a taxa natural de desemprego, a taxa de desemprego necessária para manter a taxa de inflação constante. Taxa de inflação constante. Por quê? Se você tivesse, né, uma taxa de desemprego efetiva muito próxima da taxa de desemprego natural, então você não vai ter mudança na taxa de inflação. Tá? Você não vai ter mudança na taxa de inflação. E aí o que ele está mostrando, tá vendo? Se você tem, tá vendo, vamos dizer assim, como você poderia interpretar essa nova curva de Phillips com essa questão, com o conceito da taxa natural de desemprego, né? Que seria uma forma, tá vendo, de você observar a possibilidade, né, da manutenção de uma taxa de inflação constante,
caso o governo lutasse para sempre a taxa de desemprego efetiva estar sempre próximo da taxa de desemprego natural. Como a definição aqui de taxa de desemprego, eu vou botar aqui, uma das definições da taxa de desemprego diz que é a taxa de desemprego em que a taxa de inflação efetiva é igual à taxa de inflação esperada. Então, a taxa de inflação, a taxa natural de desemprego é uma maneira de ver a curva, a taxa natural de desemprego é uma maneira de ver a curva de Phillips com a possibilidade de manter a taxa de inflação constante, né? Por isso, né, que a taxa natural também é chamada de taxa de desemprego não aceleradora da inflação, conhecida pela sigla NAIRU. E aí tem um ponto que eu gostaria de dizer para vocês. Tem muitos, você vai ler em alguns cantos, está dando que só vai aparecer só a parte NAIRU. Então, quando vocês lerem, tá vendo, essa sigla, já fazer a relação do que está tratando. Isso é uma primeira coisa. Tá vendo que vocês podem se deparar com a leitura de algum texto, tá vendo, onde não está escrito, tá vendo, taxa natural de desemprego, não vai estar escrito taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Vai estar escrito apenas NAIRU. Outra coisa, essa NAIRU, tá vendo, ela é objeto, tá vendo, de uma quantidade imensa de trabalhos acadêmicos, né? Se você for para qualquer encontro de economia, desses, né, maiores que tem no Brasil, você vai ver, tá vendo? Dificilmente você não vai ver, tá vendo, a apresentação, tá vendo, de 2 ou 3 trabalhos sobre o tema da taxa natural de desemprego. Dificilmente, né? Então, dito, né, que vocês, quando pegaram um texto de jornal, né, especializado em economia, quando verem só a sigla, tá vendo, já terem uma ideia do que se trata. É a sigla inglesa, né, de taxa de desempregos não aceleradora da inflação, né, que em inglês, né, acho que seria assim, né, No Accelerated Inflation Rates of Unemployment, né, é, taxa de desemprego não aceleradora da inflação. E ela mostra aí o quê? Né, que eu coloquei, né, a lógica aí do que ela mostra, né? Se ela mostra o quê? Tá vendo? O impacto da taxa natural de desemprego na inflação. A gente já viu, tá dando, se a inflação esperada fosse igual à inflação a taxa de inflação efetiva fosse igual à taxa de inflação esperada, você não teria muito problema, né? Mas como a taxa de inflação, a taxa natural de desemprego, ela explica, né, a variação da taxa de inflação, né? Então, se a taxa de desemprego for maior do que a taxa natural de desemprego, qual é a implicação que você tem? Você vai ter uma redução da taxa de inflação. Se a taxa de desemprego for menor do que a taxa natural de desemprego, você vai ter como consequências, dado o impacto da taxa de desemprego na inflação, se o desemprego for menor, você vai ter um aumento na taxa de inflação. Tem mais algumas coisas, né, que para expressar, tá dando, mas eu acho que tá dando que ficando aqui já dá para ter uma ideia, tá vendo? E vou avisando agora que agora eu não vou esquecer, tá, de passar as 2 atividades, né, daqui até o nosso próximo encontro. Eu não vou esquecer. Eu vou tomar água aqui. Alguém tem alguma coisa para falar, por gentileza? Tá dando que eu vou esperando aqui. Beber minha água para desligar aqui. Posso desligar? Então, só deixando registrado que o que tem na sequência do capítulo, né, são questões referentes à discussão apenas, tá vendo, do que acontece nos Estados Unidos relacionado com o conceito
de taxa natural de desemprego, né, dentro da equação da curva de Phillips. Não tem mais acréscimos, tá? Ela para aí, tá vendo? Para mostrar o seguinte, que você saiu de uma situação, né, onde você tinha uma curva de Phillips original. Essa curva de Phillips, tá vendo, foi desconcertada ao longo do tempo, né? E veio a ideia de que, tá vendo, o abandono dela foi em função de que, tá vendo, ah, os agentes econômicos passaram, tá vendo, a observar níveis persistentes de taxa de inflação. Isso fez com que, tá vendo, o, eh, houvesse a necessidade de incorporar as expectativas dentro, tá vendo, da decisão, tá vendo, da fixação dos salários e da fixação dos preços. Eh, essa expectativa relacionada com o futuro, né? Posteriormente, vai dizer o seguinte, né? Se os agentes se comportaram de maneira diferente em relação à curva de Phillips por causa desse motivo, tá vendo? E os governos, né? Por que que vão ter de se adaptar? Vão se adaptar porque surgiu um negócio chamado taxa natural de desemprego, tá? Taxa natural de desemprego que vai dizer o seguinte, tá vendo que o governo pode fazer o que quiser, tá vendo? Porque sempre, tá vendo, você vai ter de ter a taxa de desemprego efetiva, ela tem de estar flutuando, elas têm de estar passeando sempre por muito perto, tá, da taxa de desemprego natural. E aí você imagina, né? Tá vendo? Está com 6 anos, né, que o Brasil está com a taxa de desemprego muito elevada, tá vendo? Está com uns 3 ou 4 anos que está próximo de 9 ou 10. Veio a pandemia, né, aumentou para 11 e pouco, aumentou para 12 e agora está em torno de 14%. Então, imagine se a gente passar a achar que a nossa taxa de desemprego tá entre 10 e 14%, né? Aí é a gente ser muito cruel, né, com a situação. Embora nós, né, como economistas, né, como eu falei em alguma aula, eu não sei qual é, tá vendo que é, tem uma pesquisa muito sofisticada publicada lá numa revista nos Estados Unidos, que eu posso até passar a referência para vocês lerem. Eu não sei se vão dizer o seguinte, eu me transformei nisso, né, assim, que os estudantes de economia, tá vendo, são dentro do campo das universidades, isso lá nos Estados Unidos, possa ser que vocês sejam mais requintados aqui, os estudantes de economia são pessoas mais individualistas, mais com menos empatia, menos solidária do que todos os outros estudantes das universidades, tá vendo? E eu sei, tá vendo que tá vendo? Isso é uma coisa, já como é uma pesquisa, né, que constatou isso, né, dentro do conjunto das universidades lá nos Estados Unidos, com certeza isso pode se aplicar aqui, né, para nós aqui, à medida que nós aqui da periferia nos deslumbramos com muita facilidade, né, com coisas que vêm, tá vendo, do norte, né? E não é à toa, né, que sendo estudante de economia ou não, tá vendo? Não é raro encontrarmos, eu falando aqui de taxa de desemprego, né, falando de taxa de desemprego de 14%, 10%, tá vendo? E eu sei que ninguém se preocupa com isso, né? Porque, como eu falei, tá vendo? O cara pode ser o maior infeliz do mundo, né? Mas, tá vendo? Não dá a menor importância para algo que possa combater essa situação desgramada pela qual o mundo está passando e o Brasil está passando. Eu vou fechar aqui, tá dando a gravação.